Começando mais um episódio, unindo a fé e a ciência com a doutora Alana. Então estamos numa grande expectativa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreva, compartilha, comente, porque tem tido entrevistas poderosas aqui para edificar a sua fé. Os primeiros 2 episódios, se você não assistiu, vale a pena você assistir, porque eu conto um pouco da minha história, com mais profundidade e detalhes, que não está nem no livro, mas que você vai entender por que eu estou aqui hoje, né? Qual é o verdadeiro propósito. E eu conto um pouco da minha história, da graça de Deus na minha vida. E depois dos 2 primeiros episódios, a gente teve uma primeira entrevista de uma médica fantástica, pastora, que também une a profissão com o propósito de Deus. Depois, o próximo episódio, uma deputada muito temente a Deus, que faz tudo debaixo de oração, então ajuda comunidades, pessoas. E hoje é mais do que especial esse episódio, porque hoje é uma autoridade espiritual na qual eu honro, admiro, inspiro. Para mim, é uma das pessoas que na minha igreja é a que mais me inspira na palavra humildade. E humildade para mim é realmente manifestar aquilo que Jesus era aqui nessa terra, né? E eu creio que ele está num tempo de muitos frutos, porque ele foi fiel. Ele foi obediente e eu creio que é só o começo daquilo que ele vai viver. Então, com vocês, nosso grande pastor, Marco Fernando. Obrigado, doutora. Glória a Deus. Que alegria estar aqui contigo. A honra é toda minha, né? Lembrar que, olha, é esposo da pastora Alane, também da Igreja Pura Fé, na qual eu amo, que me dá todo o suporte até hoje na minha vida. Pai de 3 filhos, pastor, professor de teologia, estava dando aula até agora. Isso, amo dar aula, amo de paixão. Escritor, que inclusive, gente, para tudo agora. Então, se você não está inscrito, não compartilhou, não curtiu, você vai ter que fazer isso, porque esse programa, esse episódio aqui, com exclusividade, ele está trazendo o livro dele em primeira mão. Gente, nem foi lançado ainda na livraria, na igreja. Então, assim, olha a exclusividade. Então, assim, esse episódio é honra de Deus, hein? E é resposta de Deus para mim, viu, doutora? Porque a gente tem orado sobre isso. A doutora sabe exatamente o que é isso, né? Eu tenho orado sobre isso para que o Senhor, ele leve esse livro e essa mensagem onde ele quer que ela chegue. Você estava falando, eu gosto de falar, então a hora que você quiser me interromper, você me interrompe, tá? Mas eu estava dando aula ontem à noite e eu estava falando com o pessoal na classe sobre Malaquias. Quem não sabe quem é Malaquias, Malaquias foi um profeta. E eu estava falando para eles porque o nome Malaquias quer dizer mensageiro do hebraico, ou mensageiro do Senhor. Eu estava falando para eles, falei, gente, a gente tem uma ideia e a gente tem uma tendência a valorizar o mensageiro. Ah, aquela pessoa, fulano, beltrano, enfim. Eu falei, mas vocês já pararam para pensar que a mensagem que Deus nos dá, aqui, a doutora está levando uma mensagem, através desse podcast, dos que já foram gravados, daqueles que serão, a mensagem ela é tão grande que ela é maior do que a gente. Eu falei, gente, a gente valoriza o mensageiro, a gente deveria valorizar a mensagem. Por quê? A Bíblia, a doutora estuda a palavra, estudou no instituto, a Bíblia tem mais de 40 autores aproximadamente. Todos eles morreram. A palavra não. A palavra está viva até hoje. É o único livro que você lê na companhia do autor, é o único livro que você lê com o autor presente. Então, eu orei sobre isso, sobre esse livro. Como eu também sei que os teus livros são fruto de oração. Então, Senhor, onde o Senhor quer que vá? E Deus trouxe aqui. E também você foi uma resposta de oração para mim. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Inclusive, falar, né, para todas as pessoas aqui que o ministério principal do pastor Marco é casamento, né? Então, e eu vejo o quanto as pessoas estão, né, passando por questões no casamento, né? E esse episódio não é para você somente que é casado, casada, é para solteiras também, porque Sim. Você precisa entender antes de entrar num relacionamento aquilo que você deve fazer, né? Ter um temor, ter as instruções. Então a gente vai ter instruções poderosas aqui
que eu tenho certeza que profeticamente já está me preparando para o meu casamento, em nome de Jesus. Você está falando preparar para o casamento, doutora? Eu lembrei de uma coisa. Tem uma verdade que eu carrego comigo que é o seguinte: tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Às vezes a gente pensa assim, até uma forma da gente falar, tudo bem, forma de falar, forma de expressão. A gente fala assim, Deus está preparando a minha bênção para mim. Mas na verdade, a bênção já está preparada. Deus está preparando a mim. Deus está preparando você. A bênção já está preparada. Deus está preparando eu para a bênção. Por que eu estou falando isso? Você é doutora, é estudiosa, sabe do que eu vou falar. Mas é interessante. Uma das coisas que eu mais aprendi sobre casamento e família, a gente não para estudar sobre isso. Eu atendi um casal, na época eram noivos, hoje já casaram, atendi um casal e a moça me falou uma coisa muito forte, que a gente tem que ser muito intencional. Ela falou assim, quando eu entendi que Deus já estava, eu não tinha nem conhecido o rapaz, mas quando Deus já estava me preparando para casar, ela falou, eu comecei a procurar no YouTube podcasts que falassem de casamento e de família. Porque eu já queria começar a me preparar para aquilo. Então, uma coisa que eu sempre falo lá na igreja, para os casais, ou em alguma aula, algum curso, enfim. Interessante, né? A gente estuda, faz método, faz curso, faz imersão e tá tudo certo. Inclusive, eu amo estudar. Acho que todo bom professor é um bom aprendiz. Mas às vezes a gente não para estudar sobre o mais importante, que é a nossa família. Na família, a gente caminha naquela base que nem fala no livro de Juízes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. A família, a gente não para estudar. A gente quer, eu vou fazer o que eu acho mais certo. E a gente deveria estudar sobre a família, que é o mais importante. Olha só, gente. Maravilhoso. Pastor, eu queria que o senhor começasse a falar, né, realmente como começou tudo isso, né? Como o seu primeiro encontro com Deus, né, toda a sua infância, porque eu acredito que seus testemunhos são muito ricos, assim, das pessoas verem hoje tudo aquilo que o senhor está vivendo, mas que tem batalhas invisíveis que só quem está nos bastidores. E quando eu entrei na igreja, eu lembro muito bem, assim, a gente vai fazer 5 anos agora, o senhor era membro da igreja e lavava banheiro. E eu lembro isso assim, isso ficou tão marcado em mim, e eu falei, gente, e eu lembro que a maioria também chamava o senhor de bispo e tal, já vinha de uma autoridade espiritual, e assim, se colocar naquela situação, é uma quebra de padrões, é uma quebra assim que não tem como, aquilo que o senhor está vivendo, acho que nem começou, na verdade. Amém. Que é uma colheita tão grande, porque, né, em Provérbios diz, né, a humildade é a porta dos acessos da honra. Isso. E eu vejo que tantas coisas o senhor vai colher, e creio Amém. Que é só o começo de tudo, assim, mas queria que o senhor contasse, né, de todo esse processo, enfim, e depois contar dessa parte da transição. Eu vim de uma família muito católica, tá? Eu estudei a minha vida inteira em colégio de freira e, dentre várias coisas que eu poderia citar de infância, indo para adolescência e juventude, eu vou citar 3. Uma, eu vivi uma coisa muito engraçada, que vim de uma família católica, como disse, a primeira pessoa a se converter na minha família foi a minha mãe. E eu tinha uma questão que até 4 anos de idade eu não falava. Eu era completamente mudo, até 4 anos de idade. E aquela coisa de pai e de mãe me levavam em vários médicos e ninguém tinha diagnóstico. E a ponto de a minha mãe me contar que os médicos falavam, olha, teu filho não fala porque não quer falar. E a minha mãe, você sabe muito bem o que é isso, minha mãe, ela conta pra mim, ela falou assim, olha, eu te levava pra onde fosse, te levava pro culto, te levava pro monte, ainda que fosse no colo e dormindo. E é interessante, né? Preciso fazer esse parênteses para quem está assistindo e ouvindo a gente. Você de joelhos é a tua família de pé.
Então, assim, eu não posso negar, é indiscutível, eu sou fruto de orações da minha mãe. Eu costumo dizer o seguinte, que a parte do teu corpo que mais incomoda o inimigo é o teu joelho. Na verdade, a distância mais curta entre a terra e o céu é a distância do nosso joelho para o chão. A gente luta de pé, mas é de joelho que a gente alcança a nossa vitória. Então minha mãe fala, eu te levava para o monte, porque queria que você começasse a falar. E aí foi muito interessante, é uma idade que a gente acaba não guardando muita coisa, mas eu me lembro muito bem desse fato. Eu gosto de tomar leite até hoje. E eu cheguei na pia de casa, do apartamento que nós morávamos, tomei um Nescau, engasguei, tomando aquele leite e comecei a falar a partir dali. Meu Deus. Milagre. Milagre que a gente sabe, milagre não se explica, milagre se vive. Então eu sou fruto da oração da minha mãe. E é tão interessante, eu já vou voltar até na fase da adolescência e juventude, mas quando eu casei com a Alane, já casado com ela falou uma coisa, ela falou assim, eu fui pesquisar o significado do seu nome, Marco. E um dos significados que eu achei de Marco é grande orador. Uau! Ela falou assim, só que não é interessante que você recebeu o nome de grande orador, mas você não falava? Porque aqui é sensacional. Toda ferida fechada é um ministério aberto. Toda ferida fechada é um ministério aberto. Toda ferida que se fecha é um ministério que se abre. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, aonde que Deus vai me usar? A área da minha vida que Deus mais vai me usar é a área da minha vida que normalmente eu tive ou mais estou tendo luta. Porque, na verdade, a gente começa a adquirir autoridade aí, né? Autoridade vem de batalha vencida. Você não tem autoridade sobre o que você passa. Passar não te dá autoridade, mas vencer te dá. Então, e minha mãe conta que começou a receber palavras proféticas, ó, teu filho vai ser pastor, e por aí vai. E aí, de novo, eu tenho uma outra dívida muito grande com a minha mãe. Nesse período de infância para adolescência, passei um período muito difícil, porque com 11 anos de idade, eu perco meu pai. Meus pais se separaram, meu pai faleceu, e o meu pai faleceu em 1993, tinha 11 anos de idade. Ele faleceu, foi acometido do vírus da AIDS. O meu pai, ele sofre um acidente, doutora. Essa é uma coisa, eu não sou muito de compartilhar experiências pessoais, então é algo que muita gente não conhece, essa parte da minha história. Meu pai, ele sofre um acidente, ele faz uma transfusão de sangue, e foi na época que o vírus da AIDS estava começando a surgir, ninguém sabia de nada. Ele contrai um vírus contaminado, ele pega um sangue contaminado com o vírus. E a partir dali, aquele processo, ele começou a emagrecer, perder muito peso, ficar extremamente magro, sempre doente, e ele faleceu, mas se batiza antes de falecer. É a promessa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquela questão sem pai, e a minha mãe, como eu disse, foi a primeira pessoa que se converteu na nossa casa, ela foi muito estratégica, porque a minha mãe é da mesma igreja até hoje, mas era de uma igreja muito tradicional na época. Então, acho que ela deve ter pensado, apesar de me levar lá muitas vezes, eu acho que meu filho não vai se adaptar aqui. E a minha mãe, nós morávamos na época, eu ainda solteiro, nós morávamos muito perto da Avenida Lins e Vasconcelos, no Cambuci, que é onde naquela época tinha a sede da Igreja Renascer. E eu, na época, com 16 anos, que foi quando eu me converti mesmo, ela começou a me levar para assistir cultos lá. E a Renascer tinha naquela época um movimento muito revolucionário com os jovens, os shows de evangelismo e tudo mais. Me converti lá até me tornar, na época, pastor, bispo. Isso com quantos anos? Eu me converti com 16 anos, doutora, já te chama de pastora, tá vendo? Ó, gente, quem sabe estou profetizando, veremos daqui para frente, né? Mas, doutora, você também não deixa de ser uma pastora. Eu me converti com 16 anos e eu vivi uma obra de Deus muito rápida, porque com 20 anos de idade, 4 anos depois apenas, com 20 anos de idade, eu já era pastor. Meu Deus. Eu já era pastor ali,
Tanto que aconteceu uma coisa muito interessante. A primeira igreja que nós cuidamos da Igreja Renascer na época que nós dirigimos foi num bairro na zona norte de São Paulo chamado Jardim Brasil, perto do Jaçanã, Vila Maria Alta. E nós assumimos aquela igreja, eu tinha 20 anos de idade, foi quando fui ungido pastor, e a Lani tinha 19, nós ainda não éramos nem casados. Uau! Nós éramos noivos, pra gente era uma loucura, porque nós noivos ministrávamos para casais casados. E na época, inclusive, eu fui ungido na época um dos pastores mais jovens da história da Igreja Renascer. E aí, encurtando a história, fui ungido bispo e rodamos muito fora de São Paulo. Passamos 6 anos em Santa Catarina, 1 ano no Rio de Janeiro, 4 anos e meio no Nordeste, Meu Deus. 6 meses no interior de São Paulo, fomos para Brasília e ficamos 21 anos de Igreja Renascer, a Lani 26, porque a Lani se converteu na Igreja Quadrangular. Ela teve um sonho com a Igreja Quadrangular e ela se converte em São José dos Campos. Depois vem para Renascer, nos conhecemos na Renascer, namoramos, noivamos, casamos na Igreja Renascer. E quando foi, um pouco antes da pandemia, inclusive, novembro de 2019, a gente foi discernindo uma série de coisas que deu-se uma outra estação, né? É o que o Thiago Brunelli fala, né? É aquela zona de expulsão que te leva para o teu destino. E aí nós conhecemos a Igreja Pura Fé na época, Lagoinha, São Paulo. Na época não era o bispo Bruno, era o pastor Bruno. E no início eu fui sozinho, daqui a pouco a Lani começou a me acompanhar e era muito diferente de tudo, né? Porque nós tínhamos aquele hábito, por exemplo, de passar a virada do ano sempre na igreja. E aí eu me deparo com um pastor que ele fala, gente, aqui a gente fecha a igreja no final do ano porque você tem que ficar com a tua família. Eu me deparo, era completamente diferente de tudo, e ele falando, olha gente, vocês já tomaram ceia o ano inteiro. Se a tua vida não virou, não é a ceia da virada que vai virar a tua vida. Eu sei que eu volto e me encontro com a Lani, eu tinha ido nesse primeiro culto sozinha, ela falou, e aí, o que você achou de lá? Eu falei, Alane, é diferente de tudo, mas eu gostei. E eu sei que eu fiquei, e para mim uma das coisas mais fortes é a questão do recomeço. Em diferentes áreas, tá, doutora? Para mim foi também espiritual, ministerial, mas eu acredito, a gente tem uma idade muito próxima, que um dos maiores desafios da nossa geração é recomeçar. Alguns é vida sentimental, é casamento, no matrimônio, na família, na vida profissional, no ministério, mas um dos nossos maiores desafios é recomeçar. E não é fácil recomeçar. Eu vou dizer por mim, porque quando você tem que recomeçar, você usou uma palavra, você usou essa palavra para o servir, eu vou usar a mesma palavra para o recomeço. Para recomeçar, você tem que ter humildade. Porque para você recomeçar, você tem que admitir que alguma coisa deu errado. Por isso, senão você não precisaria recomeçar. Mas é interessante como é que são os recomeços de Deus, né? Eu gosto muito de estudar a palavra, e na Bíblia o número 8 ele é o número do recomeço. Porque Deus não precisa de muito para recomeçar. Não precisa de nada, mas ele precisa de pouco para recomeçar. Porque você pega, né? Se até Deus recomeçou, quem é a gente também para não querer recomeçar? Deus recomeçou o mundo com Noé. Você vê, a criação durou 6 capítulos. Porque de Gênesis 1 a Gênesis 6, Deus já começa em Gênesis 6 a falar com Noé. E é interessante por quê? Porque Deus não precisa de muito para recomeçar. Entra na arca Noé, ele tinha os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, todos eram casados. 4 mais 4, 8. 8 pessoas na arca. Como é que Deus recomeça um mundo inteiro com apenas 8 pessoas? Deus não precisa de muito para recomeçar. E eu costumo dizer, talvez até para alguma mulher que está assistindo a gente agora, não existe coincidência, esse propósito, né? Porque o 8º livro da Bíblia, se a gente for pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. O 8º livro da Bíblia, se o 8 é o recomeço, o 8º livro da Bíblia conta a história de 2 mulheres que recomeçaram, Noemi e Rute. Então,
o recomeço, ele pode dar início à melhor fase da nossa vida. E sabe o que eu entendi também? Foi um tempo tão incrível, desafiador, mas incrível ao mesmo tempo, porque acabou sendo o tempo da pandemia. Então, foi muito desafiador. Eu sempre fui muito ativo na igreja, sou até hoje, mas foi muito desafiador naquele período de transição da Igreja Renascer para, na época, Lagoinha, São Paulo, hoje Pura Fé. Porque sabe aquele sentimento de você parar e você falar, puxa, parece que eu não estou fazendo nada. Nós ficamos, inclusive, 1 ano que, entre aspas, nós só assistimos culto. Só assistimos culto. Mas eu aprendi uma coisa, de várias. É melhor estar parado com Deus do que andando sem Ele. Amém. É melhor estar parado com Deus do que andando sem Ele. Você já esteve lá, o conhece, acompanha muito também, ama as pregações dele, que é o Bispo Júlio Vertulo. Ele tem uma frase que eu sempre uso e amo essa frase. O descanso da fé produz mais do que o trabalho da ansiedade. O descanso da fé produz mais do que o trabalho da ansiedade. Então, 1 ano fiquei sem assistir culto. Quando, resumindo, para te devolver, passa 1 ano, eu estou um dia na academia do prédio onde nós morávamos. Me liga o líder do voluntariado da igreja na época. Ele me liga e fala assim, olha, ontem nós estávamos com algumas pessoas no monte, orando, e no monte nos veio você. Até porque já sabia da minha história na Renascer, ele brincava comigo, na época ele me chamava de Bispão, de uma maneira muito carinhosa. Ele falou assim, Bispão, você está 1 ano assim no culto, será que não está na hora de você também parar um pouco de receber só e começar a dar? E aqui entra um parênteses, né? Para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Tem um mar, todo mundo já ouviu falar, ainda que não tenha estado lá, tem um mar em Israel que é chamado Mar Morto. O Mar Morto, ele só é morto porque ele é um mar egoísta. Porque ele é um mar que ele recebe água dos outros e não dá água para ninguém. Quando a gente também só recebe e não dá, a gente se torna uma pessoa morta. E aquela ligação daquela pessoa para mim foi uma resposta de Deus. Eu falei, puxa, está na hora de começar a servir. 1 ano. Só recebendo, como o pessoal costuma dizer, esquentando o banco da cadeira da igreja, engordando de palavra. E aí eu concluo essa fala, doutora, te falando uma coisa. Eu estava até pregando isso esses dias na Pura Fé e comentando isso em outros lugares. É interessante. Tem aquele momento da nossa vida que a gente vive o silêncio de Deus, né? Mas Deus é tão interessante que Deus ele pode estar calado, mas Deus não está parado. E uma das coisas que Deus mais tem me ministrado nesse tempo, quando Deus não estiver falando com você, é porque Ele está falando com alguém sobre você. Uau. Eu vou repetir. Quando Deus não estiver falando com você, é porque Ele está falando com alguém sobre você. Aí eu me lembro do caso de Elias e Eliseu. Não é interessante que Eliseu ia ser ungido, profeta no lugar de Elias, mas primeiro Deus não fala com Eliseu, primeiro Deus fala com Elias. Na verdade, Deus não falou comigo naquele momento que era o tempo de voltar. Mas Deus falou com aquele líder do voluntariado na época. E eu lembro que aí eu fiz um curso na época que tinha na igreja e me apresentei para fazer uma entrevista com o pessoal do voluntariado, da Central de Voluntários da igreja na época. E a pessoa falou, olha, a gente tem, na época tinham 3 portas de entrada na igreja. Tinha o estacionamento, a recepção e a logística. A recepção recebia o pessoal na porta, o estacionamento dirigia o carro. Aí eu fui por eliminação, eu brinco. Falei, imagina, se eu arranho algum carro de algum irmão, não, melhor não. Falei, não. Aí eu falei assim, nossa, será que eu não tô velho demais? Coisa da nossa cabeça, né? Falei, será que eu não tô velho demais para ficar ali na porta da igreja, dando bom dia, boa tarde, boa noite? Falei, não, vou para a logística. E aí foi muito sensacional, porque Deus começou a me dar experiências ou arrumando a cadeira da igreja, ou colocando um envelope, ou até no banheiro. Eu falei que ia concluir, mas eu lembrei de uma experiência que vale a pena e te devolvo a palavra, doutora. Eu me lembrei de uma experiência na época, porque a gente também pode pregar não só com o microfone. A gente pode pregar também com um rodo, com um balde e com um pano de chão. Porque eu tive uma experiência muito forte através da vida do pastor Marcelo, que você bem conhece. O
pastor Marcelo, na época, ele supervisionava essa área da igreja, que era a área da logística. E uma vez o pastor Marcelo nos chama, tinha um grupo do WhatsApp dessa área na igreja, desse ministério, ele chama a gente no grupo e traz e encaminha um áudio de uma pessoa que foi visitar a nossa igreja na época. E a pessoa compartilhando o feedback da experiência dela na Pura Fé. E a pessoa contando assim, aquilo para mim foi uma resposta. Ela falou, olha, amei tudo. O pessoal pegou meu carro lá para manobrar, guardar lá. Puxa, aquele pessoal lá na porta da igreja com plaquinha, sorrindo. Parece que aquele povo não tem nem problema, não passa nem dificuldade, que está sempre feliz, animado. Falei, não, louvor, puxa, pega lá, pastora Fê, Abraão, meu Deus, céu na terra. Bispo pregando, aquela forma que ele tem de explicar as coisas que só ele tem, fala desde a forma que você cuida do banheiro da tua casa, cuida da tua esposa, enfim. Pastor Lucas, não precisa nem falar, mestre. Falou assim, mas sabe o que mais me impactou? A pessoa contando. Eu não entendi nada. Que a igreja estava lotada no domingo de manhã, devia ter ali umas 1.600 pessoas. No meio da mensagem me deu vontade de usar o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, a pessoa falou assim, eu senti a presença de Deus no banheiro. Foi o que mais impactou. Falou assim, porque eu não entendi nada, como já tinha passado 1 hora e pouco do culto, e eu cheguei no banheiro com tanta gente na igreja, parecia que o banheiro nunca tinha sido usado. O banheiro estava limpo, parecia que eu era a primeira pessoa naquele domingo a utilizar o banheiro estava limpo e cheiroso. E aí, para mim, foi uma lição, que eu entendi que também poderia pregar com o rodo, com a vassoura, com o balde, levando o saco de lixo para fora, e foi uma benção. Eu acho que é isso. O maior desafio da nossa geração é recomeçar, e o recomeço pode dar início a uma fase da nossa vida. Eu acredito que o comportamento, ele arrasta muito mais, né? Ele convence mais, né? São os nossos frutos que vai fazer com que a pessoa queira realmente conhecer, né, esse Deus. E o Senhor sempre fala isso, né? Eu vejo tantos dons, né? Dom da palavra, da sabedoria, né? O Senhor tem uma sensibilidade, né, em guardar versículos, em guardar tudo da Bíblia, né? Verdadeiramente o Senhor é a Bíblia, né, ao vivo aí, que as pessoas devem ler, né? Eu vejo isso. Esse dom o Senhor já tinha desde o começo lá dos 20 anos. Eu tive uma experiência com Deus muito forte sobre isso, porque foi Deus mesmo que deu, né? O pessoal brinca comigo do livro de Eli do filme, o pastor Lucas brinca, o ChatGPT e tal. Mas eu tive uma experiência com Deus que eu vi que foi Deus mesmo que colocou. E eu tive uma experiência com aquela palavra, Tiago 1, versículo 5, 6, que Tiago vai dizer, né? Se alguém de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu tive uma experiência com Deus muito forte sobre isso, por quê? Eu vejo claramente que é dom de Deus mesmo. Por quê? Porque eu não tenho facilidade de guardar outras coisas. Uau. Então não é algo... Não é uma memória humana. Não é algo... Um monte de gente vem, pergunta, fala assim, olha, como é que você faz? Já teve gente que me perguntou, você dá curso de memorização? Olha. Mas, por exemplo, eu não tenho facilidade de guardar caminho. Para mim, o Waze é a minha salvação. Às vezes, para eu guardar um caminho, eu preciso fazer aquele caminho várias vezes. Hoje não mais, né? Mas eu fui da época que as pessoas guardavam o número de telefone umas das outras, ou pelo menos os telefones que você precisava mais usar. Nunca guardei número de telefone. Eu não tenho muita facilidade para guardar nomes de pessoas. Eu preciso conversar com aquela pessoa algumas vezes para guardar o nome dela na cabeça. Então, eu vejo que foi Deus mesmo. E eu tive uma experiência na época na Igreja Renascer. Porque quem é da Igreja Renascer ou foi já de muito tempo, já deve ter ouvido falar sobre o Bisbetão. O Bisbetão, ele é um mestre. Ele também hoje não faz mais parte da Igreja Renascer, mas ele é alguém que fala fluente hebraico, fala não sei quantas línguas, decora tudo, conhece a Bíblia de capa a capa, sabe tudo. E eu tive uma experiência muito grande com o Bisbetão, porque tem aquela verdade, né? E é verdade mesmo, a unção que você honra, a unção que você atrai. A unção que você reconhece, a unção que você recebe.
E eu sempre tive uma questão de ser muito fominha, no bom sentido, pelas coisas de Deus. E tinha na época, na Renascer, o que a gente chamava, o nome era Projeto Amar, que era o grupo de jovens na época. E eu fazia parte desse grupo, mas não era de liderança de nada. E estava tendo uma reunião da liderança do Projeto Amar, e nessa reunião quem foi ministrar, num imóvel próximo da Lins, que como eu disse na época era a sede da igreja, e eu fui lá de intruso, não era líder, não podia nem estar nessa reunião. Eu falei, nossa, eu quero aqui ouvir, eu quero aprender. Eu sempre tive uma sede muito grande por aprender, né? Eu costumo, aquela coisa do mestre, quem não senta para ouvir não pode se levantar para falar. Quem não senta para aprender não tem moral para ensinar. Então eu sempre tive uma sede de aprendizado muito grande. Eu fui naquela reunião sem poder estar lá. E tinham muitos líderes, eu sentei bem no fundo, falei, vou ficar aqui no fundinho para só que ouvir aqui, ninguém percebeu que eu tô aqui. E vamos dizer que o Bispo Betão estava ministrando lá onde está a câmera e eu no fundo ali ouvindo. O Bispo Betão, ele sabe, por exemplo, os 66 livros da Bíblia de cor e salteado na ordem sem errar nenhum. Meu Deus. É nesse nível. E eu ouvindo, sabe aquela famosa oração que a gente chama de orar em espírito, quando você ora no pensamento, orar sem palavras? O Bispo Betão falando, eu quieto, ouvindo, mas pensando e falando com Deus ao mesmo tempo. Falei, Senhor, talvez eu não precise saber os 66 livros da Bíblia, como o Bispo Betão sabe de cor e salteado na ordem. Mas eu quero esse dom aí de guardar a tua palavra. Uau. E Deus começou a derramar. E Deus começou assim a derramar de uma tal forma que eu comecei a ter muitas experiências com isso. E, por exemplo, como a minha mãe, como eu contei, foi a primeira pessoa a se converter na minha casa, a minha mãe tinha muito aquela coisa de fazer culto no lar, e chamava irmãs da igreja, cantava louvor, orava dentro de casa. Muitos pastores da igreja, da denominação que a minha mãe e era já naquela época, iam visitar. Então, às vezes, alguns pastores dormiam na nossa casa. E eu pegava os pastores e eu começava a perguntar umas coisas assim malucas. Falar, olha, teve um pastor na época, pastor Gilmar, ele já está no Senhor hoje, mas ele dormiu na minha casa. Eu falei, pastor, me anote aqui nessa folha de sulfite pelo menos uma lista dos principais versículos da Bíblia, aqueles que eu preciso saber de qualquer jeito, que eu quero começar a gravar e decorar. E assim foi. Então, foi dom de Deus mesmo. Como eu não tenho facilidade para outras coisas, eu comecei a perceber. Falei, foi Deus que deu mesmo. Dom de Deus. Nossa, muito, muito forte isso. Eu até tô lembrando uma coisa, que eu sempre gostei de cantar. Eu lembro, eu criança assim, com um microfone na mão e tal, e eu lembro que eu falei, nossa, eu tinha certeza que eu ia ser médica, mas eu tinha um apego por isso. E sempre que eu cantava, minha mãe falava, nossa, você canta muito mal. Eu falava, nossa, realmente, eu canto mal. Só que o louvor, minha voz muda, minha entonação muda, meu grave muda, tudo. E é impressionante, você tá falando, é real, assim. Deus, ele separa o dom pra ele, pra honrar ele, pra louvar ele, porque eu, como cantora, sou péssima. Mas quando eu vou cantar o louvor, tudo muda, parece que... É porque, na verdade, o dom não é pra gente, né? O nosso dom, na verdade, é a resposta para a oração de alguém. O nosso dom é a resposta para a oração de alguém. É como uma árvore, né? A árvore não come do seu próprio fruto. O propósito, ele nunca é individual, ele sempre é coletivo. Algo me chama a atenção, né? Por que Jesus, sendo Deus, poderia, filho, por que ele não transforma pedra em pão e come e fala, tá aqui, Satanás? Ele não transforma pedra em pão, mas ele multiplica pão. Mas foi aí que eu entendi, porque se ele transforma aquela pedra em pão, quem ia comer naquele momento era só ele. Meu Deus. E o propósito, ele nunca é individual, ele sempre é coletivo. Mas quando é para o povo, ele alimenta. Então, o nosso dom é a resposta para a oração de alguém. A gente é a resposta para a oração de alguém. Eu estava pensando, doutora, eu estava até dando aula de manhã sobre isso, falando com as pessoas. Olha que incrível. Você sabia que às vezes até Deus faz a gente esperar mais, entre aspas, porque o tempo de Deus é perfeito, mas às vezes Deus nos faz esperar mais
do que a gente acha que deveria, porque vai ser a resposta da oração de alguém. Deus me deu um insight desde ontem à noite para hoje de manhã. Deus sabe a hora certa de mudar a tua história. Porque eu pensei, João Batista, filho de 2 improváveis, Zacarias e Isabel. Eles já eram idosos. Não podia ter filho. 2000 anos atrás. Por que Deus fez Zacarias e Isabel esperarem tanto? É que Deus não queria dar apenas uma resposta para Isabel. Meu Deus. Deus queria que Isabel ficasse grávida, idosa, uma gravidez impossível, para mostrar para Maria, que ia ficar grávida do Espírito Santo, que gravidez impossível Deus poderia fazer. Não é interessante? Para uma, Isabel, idosa, para uma era tarde demais. Para outra, Maria, era cedo demais. É que sempre que Deus quiser fazer eu viver o impossível, Deus vai me conectar com alguém que já está vivendo aquilo. Então, eu a entendi. Deus não queria dar apenas uma resposta para Isabel. Deus queria que Isabel fosse a resposta da oração de alguém. Uau, fortíssimo, gente. E pastor, você acabou de falar uma coisa muito forte aqui, que a sua dor, o seu sofrimento é uma porta no ministério. Então eu quero saber o seu testemunho, né? Porque hoje, né, o senhor é a maior autoridade na igreja em casamentos, né? O senhor é líder hoje, né, de ajudar os casais. E da onde veio esse processo? A questão dos casais foi muito interessante, porque na Igreja Renascer, eu fui dirigente de igreja há muitos anos, né? Então, 17 anos nós dirigimos igreja. 17 anos. Meu Deus. E muito precoce. Desde a época de pastor até bispo, enfim. E passando por alguns lugares que eu citei aqui para você. Mas nós ministrávamos cultos de casais, como qualquer outra programação na igreja, jantar de casais. Mas foi. E foi muito interessante porque nós já na Pura Fé, nesse processo da logística, tivemos a primeira ordenação pastoral da igreja e fomos ali reconhecidos, né, ordenados e recebidos como pastores na Igreja Pura Fé, que é a nossa casa. E eu ainda na logística. E um dia o bispo nos convidou e nos chamou para conversar, eu e a Alane, e falou, olha, estava querendo que você cuidasse com a Alane do Ministério de Casais de Famílias na igreja. Tive a família de vocês, depois a gente foi fazendo as contas, a Alane engravidou da nossa mais novinha, que é a Milena, nos primeiros dias e semanas, quando na época eu comecei a frequentar a Lagoinha São Paulo. A Milena é um fruto desse recomeço total. Nossa. E falou, a gente vê a família de vocês aí como exemplo, a gente quer que você comece a cuidar aí dos casais. E eu sou daqueles assim que não tenho tempo ruim para nada. Obviamente, nós tínhamos uma vida muito corrida, inclusive ministerialmente falando, quando éramos da Igreja Renascer. Quando eu fui bispo, por exemplo, em Recife, eu cuidava sozinho de 4 estados, marcha para Jesus, então eu cuidava de Pernambuco, cuidava na época de Alagoas, cuidava na época do Ceará e cuidava na época da Paraíba. Então eu tinha uma vida muito louca, no bom sentido da expressão. Então nós tínhamos uma vida muito corrida. E a Corriete Bon, ela tem uma frase que é muito sensacional. A Corriete Bon, ela fala, Deus não tem erros, Deus só tem planos. Deus não tem erros, Deus só tem planos. Nunca o plano de Deus falhou de Gênesis Apocalipse. Você que está assistindo não seria o primeiro. Porque a gente teve uma coisa muito interessante na pandemia. Porque é interessante, você vê que muito casal se separou na pandemia, né? Nossa, demais. Mas você vê, para muitos casais foi um problema estar junto, quando na verdade deveria ser um tempo para poder desfrutar. E nós vivemos um tempo muito especial na pandemia. E eu tive uma experiência muito grande naquilo que eu comecei falando na nossa conversa. A gente estudar sobre tudo, mas não parar para estudar sobre a nossa família. E eu pensei, falei, meu Deus, aceitei aquele convite, aquele desafio do bispo, mas pensei, falei, nossa, agora ainda mais eu preciso procurar ter um casamento modelo. E você usou uma palavra quando a gente estava aqui conversando, né? Exemplo. Eu acredito, exemplo não é uma maneira de liderar, é a única.
E família a gente não ganha com boca. Família a gente ganha com testemunho. Eu costumo dizer que o lugar mais difícil de ser crente é na nossa casa. Se você for crente na tua casa, você é crente em qualquer lugar. Porque ninguém conhece tanto os nossos defeitos quanto a nossa família. Lutero, o reformador, ele fala que a família é a escola do caráter. E aí eu comecei a intencionalmente buscar. E aí, doutora, virou uma chave para mim. Eu comecei a pensar, número 1, por que Jesus ele faz o seu primeiro milagre numa festa de casamento? Porque eu comecei a me debruçar, assistir coisas sobre casamento, eu comecei a ler livros sobre casamento e família, eu mergulhei naquilo mesmo. Eu falei, por que Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento? Eu falei, Jesus era muito intencional. De Mateus a João, você tem 35 milagres registrados, 35. Fora o que a Bíblia não conta, que eram muito mais. João vai dizer, né? Há muitas coisas que ele fez, tudo que ele fez fosse escrito em livros, seriam tantos livros que não caberiam na terra. Aí eu pensei na minha limitação humana, né? Na limitação da minha cabeça, tão limitada. Eu falei, meu Deus, eu acho que se fosse eu, não ia fazer primeiro milagre em casamento, não. Fosse eu já ia abrir o olho de cego. Eu já ia falar para algum paralítico aí, levanta e anda. Eu, como diz o jovem, eu já ia chegar chegando. Graças a Deus que eu não sou Jesus, né? Eu ia falar assim, não, eu já vou chegar ressuscitando Lázaro. Mas foi aí que Deus me quebrou. Aí o Senhor me ministrou. E a gente tem que ler a Bíblia fazendo perguntas para o texto. Eu pensei, e o Senhor falou ao meu coração, sabe que o primeiro milagre foi numa festa de casamento? Para mostrar que a família é importante para Deus. Uau. Quem é um leitor da Bíblia sabe. A Bíblia tem aquelas que a gente chama de genealogia. Que é aquelas partes da Bíblia, fulano, gerou Beltrano e por aí vai. Nomes de outra época, nomes de outro povo, nomes difíceis. Normalmente, quando a gente chega nessa parte da Bíblia, o que a gente faz? Pula. Uma vez eu vi uma pregação da Joyce Meyer que eu nunca mais esqueci. A Joyce Meyer falou assim, sabe por que a Bíblia tem muita genealogia? Para mostrar que família é importante para Deus. Uau. De verdade, eu já pulei, viu? Confesso. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nossa, meu Deus. E aí... E eu fecho com uma última coisa. Eu comecei a perceber como nunca, doutora, nunca, tudo na nossa vida depende de como está a nossa casa. Eu comecei a pensar, puxa, o meu ministério. O ministério depende de como está a minha família. Porque, pega o que Paulo vai dizer lá, 1 Timóteo 3, versos 4 e 5, ele vai falar, se você não cuida bem da tua casa, você não pode cuidar da casa de Deus. Uau. Aí eu falei, meu ministério depende da minha família. Sabe o que eu comecei a entender, doutora? A minha oração depende da minha família. Pedro era um apóstolo casado. Tem gente que brinca que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Mas não tem nada a ver isso, tá, gente? Curou a minha sogra, eu vou te negar. Não. Isso aí tá... Isso que é perseguição com a sogra. Isso é heresia, gente. Tem nada a ver com isso. Tem gente que fala isso, mas não tem nada a ver essa pregação aí. Mas Pedro, ele fala, 1 Pedro 3, marido, trata bem a tua mulher para que não se interrompa as suas orações. Peraí. Pedro escreveu para o marido, mas eu acho que isso aí serve para o marido e para a esposa. É como se Deus estivesse falando, não vou aceitar a oração que parta de um ambiente de briga. Não vou. Então, peraí. Eu comecei a entender, meu ministério depende da minha casa. Para eu orar, porque, peraí, como é que eu vou falar, ó excelentíssimo Deus, se eu não estou falando da minha mulher? O bispo Bruno tem uma coisa que ele sempre fala na igreja que eu acho sensacional. A melhor forma de servir a Deus é servir pessoas. A melhor forma de servir a Deus é servir alguém, porque aí entra a fala de João, 1 João 4:20. Como é que você fala que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama nem quem você vê? Aí alguém pode falar, mas aquela pessoa é difícil, mas é exatamente isso. Deus coloca pessoas difíceis do nosso lado para nos ensinar a amar. Uau. E aí eu comecei a entender, sabe o quê? Que as minhas finanças, a minha vida profissional, dependia de como estava a minha casa. Porque aí eu recebo aquela palavra de Jesus que nos quebra. Jesus vai falar, Marcos 3, versos 24 e 25. Uma casa dividida não prospera. Meu Deus. Aí eu comecei a entender, falei, peraí, se a minha casa não estiver bem, não vou prosperar.
Se a minha casa não estiver bem, eu não posso orar. Se a minha casa não estiver bem, eu não posso ter um ministério. Porque a nossa autoridade está na nossa coerência. E aí, doutora, eu fico muito feliz. Lógico, não vou ser hipócrita. Eu fico muito feliz quando alguém elogia uma aula que eu dou, uma pregação, fala, nossa, que palavra. Mas eu costumo dizer, para mim, o meu maior elogio não é quando alguém elogia uma pregação minha ou uma aula que eu dou. É quando alguém elogia os meus filhos. Quando alguém elogia os meus filhos. Por quê? Porque eles me conhecem. Eles sabem quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô bem, quando eu tô mal, quando eu tô cansado, quando eu tô tranquilo. Então, eu já tive experiências, por exemplo, o meu filho Daniel, ele tem 10 anos. Com 9 anos de idade, ele já, numa quarta-feira, no ano passado, ele pregou para as crianças no Kids da igreja. Meu Deus. Então, são aquelas experiências que não tem preço. Então, eu comecei a entender o quanto a família é importante para Deus. Termino dizendo uma última coisa sobre esse ponto. Interessante, você falou do exemplo. Eu vou de novo para essa fala tua, doutora. Os discípulos veem Jesus orando. Lucas 11. Vem. Jesus não marcou uma reunião para falar, gente, vamos nos encontrar na hora sexta, meio-dia, lá no Mar da Galileia, a gente vai fazer uma reunião e o tema da nossa reunião vai ser sobre oração. Jesus é tremendo, doutora, porque Jesus ele nunca nos pediu para fazer nada que ele não tenha feito primeiro. Ele só falou para a gente se batizar depois que ele se batizou. Ele só falou para a gente orar depois que ele orou. Exemplo não é uma forma de liderar única. Aí os discípulos veem Jesus orando, vem. Aí eles falam assim, mestre, nos ensina a orar. Isso já é sensacional. Porque eles não falaram assim, mestre, nos ensina a fazer milagres. Mestre, nos ensina a orar, porque milagre é fruto de relacionamento com Deus. Aí Jesus fala, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai nosso. Isso para mim é uma bomba. Ninguém chamava Deus de Pai. A gente chamava Deus de Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus dos nossos pais. Por que pai? Aí foi que eu entendi. Deus assume um nome familiar para mostrar. Família é importante para Deus, a gente chama Jesus de filho para mostrar. Família é muito importante para Deus. Forte. E Pai Nosso, né? Não é meu, não é exclusivo meu, é de todos nós, ou seja, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Né? Ele é nosso. Nossa, que poderoso. Gente, compartilha esse episódio que tá muito poderoso. Eu quero ficar mais tempo aqui, Jesus. Quem não é inscrito ainda no canal da doutora Alana, pelo amor de Deus, tem que clicar aí no se inscrever, clicar no sininho para você assistir as notificações e ser notificado, ser avisado das notificações. É porque a doutora Alana postar um podcast, um conteúdo, você vai ser notificado, você precisa se inscrever. Você precisa pegar o link desse podcast, você precisa mandar naqueles grupos da família, postar no status do WhatsApp, postar no stories do Instagram. Tem mais 3 perguntas assim pra gente finalizar, mas uma eu queria até, não sei se você sabe, né? Eu acompanhei um processo meses antes do senhor ser ungido pastor na igreja, e isso não só busca ao Senhor, mas eu sempre tive uma sensibilidade, assim, num tempo de romper. E eu lembro perfeitamente quando o Senhor dava aula pra gente. E ali, naquele momento que o Senhor adoeceu. Sim. E foi assim, e por quê que eu tô falando isso? Porque o Senhor era um exemplo de sempre estar na igreja, nunca faltar de nada. Então, a sua falta ali, eu falava, gente, era muito grave, é muito grave. Mas ao mesmo tempo eu falava, vai acontecer um romper na vida do pastor Marquinhos. É algo muito grande, porque o adversário tentando parar, né? E eu sempre tive isso, então pouco tempo de estar ali na igreja, mas eu tinha essa noção, porque na minha cabeça, tudo que acontece para destruir é para algo muito maior, para Deus. E eu não sei se isso, conscientemente, o senhor tinha essa certeza, estando nesse processo de saúde, e eu vejo muito isso em homens de Deus, mulheres de Deus, que o ataque principal, às vezes, não é nem no ministério, é na saúde. Sim. E eu queria até que o senhor falasse isso, o senhor
tinha esse conhecimento, né, esse momento que o senhor estava vivendo, porque o senhor estava vivendo ali, na pele, né? Então, parar para olhar o espiritual num momento tão difícil, né, com pouca força física, né, se isso você estava ali entendendo que era uma guerra, né, e que depois, poucos meses depois, o senhor foi ungido e mudou a história, assim, é nítido isso. Eu até queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a guerra espiritual de um romper na nossa vida. É muito sensacional, porque se tem propósito, tem processo, né? E Deus nos quebra no processo para a gente chegar inteiro no propósito. Então, uma coisa que eu carrego comigo, que sempre antes de uma grande multiplicação haverá uma grande quebra. A gente sabe que a igreja é símbolo do corpo de Cristo. E quando a gente toma a ceia, no caso da Pura Fé, normalmente no segundo domingo do mês, a gente come aquele pão, aquele biscoitinho, aquela bolachinha que representa o corpo de Cristo. Mas não é interessante, doutor, quando Jesus vai multiplicar o pão, ele levanta o pão, ele agradece pelo pão, mas ele quebra o pão. É porque sempre antes de eu ser multiplicado, eu primeiro vou ser quebrado. Deus me quebra no processo para eu chegar inteiro no propósito. Então eu sempre falo o seguinte, quando você não entender o processo, confia no propósito. Até porque se a gente for entender tudo, a gente não precisa de fé. Confiar é permitir que Deus se explique depois. É aquela famosa frase, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Deus não vai pegar leve com quem ele decide investir pesado. Então, eu já tive vários processos, né? Quando eu contei, criança não falava. Eu vivi um processo, inclusive, muito semelhante a esse que vivi na Pura Fé, antes da ordenação pastoral. Eu vi um processo como esse, inclusive, na Igreja Renascer, onde eu tive que foi muito parecido até com esse processo que eu vivi na Pura Fé, uma surdez súbita. Eu tive uma surdez, na época morávamos em Recife, cuidávamos da Igreja Renascer lá, e na época fui fazer consultas, exames, tomografia, tudo que você imaginar, no melhor hospital da época de Recife, deve ser até hoje o Hospital Português lá, e eu sei que depois recuperei a audição, 100%, mas os médicos não souberam explicar o que aconteceu. Então a gente acredita que é algo espiritual. Médicos hiperconceituados, os melhores da cidade, um médico falou assim, olha, eu acho que talvez, sei lá, estava numa época tomando excesso energético, mas não foi inconclusivo. E foi o que vivi na Pura Fé. Na Pura Fé, aparentemente, era uma otite simples e que seria curada com antibiótico. Comecei a tomar amoxicilina, mas comecei a fazer o ciclo e uma surdez que não passava. A ponto, nós moramos ali até hoje, num prédio que ele fica ali ao lado ali do Minhocão, e nós moramos até relativamente alto, 8º andar. E na famosa hora do rush, é muito até barulhento ali no prédio. E a ponto que eu não escutava o barulho do carro se estivesse em casa. Não escutávamos o barulho do carro. Para ouvir o que uma pessoa me falava, eu tinha que estar praticamente cara a cara com essa pessoa para poder ouvir o que ela falava. Então foi um tempo muito difícil. E aquela coisa de você não poder fazer o que você mais gosta, né? De não poder pregar ali por um tempo, não poder dar as aulas, mas também fica um aprendizado que eu acho que é muito incrível também. O Bispo de Jakes, ele tem uma frase, né? Você falou da ordenação pastoral. O Bispo de Jakes, ele fala, você enfrenta a sua maior oposição quando você está próximo do seu maior milagre. Bom. Então, eu gosto muito do exemplo da flecha, que é o retesar. Para você jogar uma flecha para frente, primeiro você tem que puxá-la para trás. Às vezes o que você está achando que é retrocesso, na verdade vai ser avanço. É Deus se preparando para avançar. Isaías vai dizer que nós somos como flecha polida na mão do Senhor. E aí sabe o que eu aprendi? Porque a gente está vivendo um tempo, a doutora convive com pessoas do meio empresarial, sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente está vivendo um tempo que parece que você é o que você faz. E se você não faz, você não é. Mas para Deus não é assim. É interessante, né? Citando 2 exemplos rápidos. O exemplo de Caim e Abel. Exemplo 1.
A Bíblia vai dizer, Gênesis 4, de 1 a 7, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Não é interessante que antes do Senhor se agradar do que a pessoa entrega, ele tem que se agradar de quem a pessoa é? Para as pessoas lá fora, pode ser mais importante o que você faz do que quem você é. Para Deus, não. Para Deus, quem você é vem primeiro do que o que você faz. O outro exemplo é a samaritana. A gente até, estava falando de louvor, a gente usa como força de expressão, não estou aqui para condenar ninguém, a gente fala, puxa, Deus quer receber a tua adoração. Mas Jesus falou para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores, porque antes da adoração, Deus quer o adorador. Porque se o Senhor não se agradar primeiro de quem eu sou, Ele não vai se agradar do que eu faço. Uau. Então é interessante da gente entender que para Deus, mais importante do que aquilo que eu faço, para Ele é quem eu sou. Maravilhoso. Gente, quanto aprendizado, hein? Meu Deus, ele vai ter que voltar de novo aqui. Gente, demais. Fazendo um gancho aqui desse livro, dessa obra-prima aqui, maravilhosa. Lares fortes em tempos difíceis. Né? Já ganhei aqui meu exemplar. Nossa, eu creio que tem muitas chaves poderosas aqui. Mas se eu puder dar um spoiler aqui para as pessoas, né, que queiram casar, que queiram viver um casamento renovado, né? Resumidamente, o que precisa ter num casamento para dar certo nesse tempo? Primeira coisa é o seguinte, você precisa ser um bom ímpar. Quem não é um bom ímpar, nunca vai ser um bom par. Na verdade, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Porque se dois vazios se unirem, o vazio de um não vai preencher o vazio do outro. O vazio vai só aumentar. E uma coisa que eu sempre falo com os casais na igreja, a gente tem que entender primeiro o propósito do casamento. A gente acha que a gente tem que casar para ser feliz. Mas, na verdade, tem um livro interessante, tá falando de livro? Tem um livro interessante que é um livro do Dr. Tony Evans. Todo casado e todo mundo que deveria casar, que quer casar, deveria ler. Chama Casamento do Reino. O Dr. Tony Evans, ele fala uma coisa muito forte no livro, doutor. Ele fala assim, a gente tem que casar para glorificar a Deus. Uau. E é por isso, doutora, que o diabo ele tem se levantado tanto contra o casamento. Por quê? Porque é o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer de um marido que tem que ser como Jesus. E de uma mulher que tem que ser como a igreja. Ou seja, quem olha por um casal casado, quando olhar para a esposa, deveria ver a igreja. Uau. E quando olhasse para o marido, deveria ver Jesus. O Billy Graham fala, né? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então, é por isso que o diabo se levanta tanto contra o casamento, porque não tem nada que o diabo odeie mais do que o casamento, porque o casamento representa a igreja e Cristo. E não tem nada que o diabo deteste mais do que Cristo e a igreja. E aí, nós já cuidávamos do Ministério de Casais e Famílias na igreja e é até uma verdade que a gente coloca nesse livro, que uma delas é o poder da palavra. Quem tem palavra tem tudo. Quem não tem palavra não tem nada. Quem tem palavra tem tudo. Eu sempre falo nas lives que faço. Palavra liberada é realidade criada. Deus não poderia ter criado no Gênesis tudo de outra forma, estendendo a mão? Por que ele criou por palavras? Eu acho que Deus estava querendo nos mostrar um princípio, que isso é importante. E 3 rápidas palavras. Há 2 anos atrás, aniversário de 6 anos da nossa igreja, veio um profeta do exterior, o profeta Hernan Costa, nunca tinha nos visto na vida, nos chama e fala, eu te vi sentado escrevendo. E além do livro, porque o sucesso não está no que a gente faz de vez em quando, o sucesso está no que a gente faz sempre, né? Isso não é o que você faz de vez em quando, isso é o que você faz sempre. Todos os dias eu escrevo. Todos os dias eu escrevo. Eu sento na mesa, seja em casa, seja no escritório da igreja, todos os dias eu sento no notebook e escrevo. Todos os dias. Ele falou, eu te vi sentado numa mesa escrevendo. Você vai escrever livros sobre família. Meu Deus. Aquela palavra era impossível. 2 anos atrás. Há 1 ano atrás, recebeu uma palavra num culto do Bispo Bruno. O Bispo Bruno, ministrando um culto de quarta-feira, me chama no meio do culto e falou assim, Deus me mostrou, ele vai mudar o teu ministério em 1 ano. Em 1 ano, contei isso para ele já pessoalmente, o livro estava todo pronto. Só faltava imprimir e rodar na gráfica. E a outubro do ano passado, coisa de 7, 8 meses atrás, Dr. Richard Williams, também
veio do exterior, veio ministrar uma conferência na nossa igreja, tinha visto ele pela segunda vez. Não sabia quem eu sou. Então, depois do culto, vamos entrar na sala pastoral, ele ora por mim e fala, dentro de você existem livros que ainda não foram escritos. Um mês depois dessa palavra, novembro, Deus já tinha liberado tudo que era necessário para escrever. O título em si já é muito forte. Eu digo que isso aqui é um manual, doutora, para quem é casado, quer casar, tem ou quer ter uma família, porque o salmista fala aqui uma promessa que o solitário vai viver a família, precisa adquirir Lares Fortes em Tempos Difíceis. Se você for no Mercado Livre, na Amazon, você digitar lá na busca Lares Fortes em Tempos Difíceis, vai aparecer essa capinha verde com dourado. Também, doutora, se você me permitir, você pode entrar no meu Instagram, Marco Fernando PR, Marco Fernando PR, você me acha desse jeito no Instagram, no meu canal no YouTube, Marco Fernando PR. Tem os links na minha bio para comprar no Mercado Livre, na Amazon. Creio que vai abençoar muita gente. Ele tem muitas frases assim, Deus fala comigo e me usa para falar através de frases. Muito forte. Logo na contracapa já fala, né? Deus. A decisão que você adia é o milagre que você não vive. Então, é um presente que Deus nos deu aí, que abençoe muita gente. Olha que forte essa aqui. As desculpas são o lugar onde o destino morre devagar. As desculpas mantêm você no mesmo lugar. Já as decisões levam você para o próximo nível. Uau. Eu estava falando para os alunos hoje na classe, né? Essa frase não está no livro, mas eu estava falando para eles hoje na classe. Deus pode te levantar dos teus maiores fracassos. Ele só não pode te levantar das suas piores desculpas. Uau. Olha que fortíssimo. Gente, você tem que ter esse livro. Eu já vou debruçar aqui, que eu tenho certeza que vai ser um romper para minha vida também. Que eu confesso, pastor, que quando eu entrei na igreja, eu sempre falava para Deus que eu não queria casar. E eu acredito que também foi um propósito de eu entrar na igreja e entender esse propósito, né? E a primeira vez que a gente orou em conjunto ali, que sempre o bispo faz aquele momento de oração, e ele perguntou, fala a sua causa para a pessoa orar, a pessoa que está do seu lado orar por você. E ela falou, você quer que eu ore sobre qual causa? Eu falei, ora pelo meu filho. Foi a primeira vez que alguém orou por mim dentro da igreja. Isso já tem mais de 4 anos. E ela falou, olha, você pediu para orar pelo seu filho, mas Deus mandou eu te dizer, o seu José tá chegando. E ali me deu eu me estremeci inteira e eu falei, José? Eu não quero José. Foi uma negação, mas ao mesmo tempo meu Deus, mas como que Deus faz isso comigo? Eu tô com os olhos no meu filho. E ali foi uma virada de chave, que eu não estava entendendo, que Deus me resgatou para viver o verdadeiro casamento, daquilo que Ele tem, né? Daquilo que... Eu costumo dizer, doutora, isso serve para tudo, que uma das maiores características de alguém que tem um chamado para algo, seja casar, ministério que for, uma das principais características de quem tem um chamado é querer fugir dele. E a gente quer fugir, a gente tem medo, porque na verdade o chamado de Deus ele sempre é maior do que a gente. Eu estava dando uma aula hoje, estava comentando aqui de Maria e Isabel, o anjo fala para Maria, né? Você é agraciada, antes de falar para ela. Você é favorecida, antes de falar para ela, você vai ter um filho. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Por que Deus falou para ela que ela era agraciada, para depois falar que ela ia ter um filho? É porque sempre antes de Deus dar a missão, Ele primeiro nos dá a capacitação para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. A graça vem antes do chamado. Gente, que poderoso esse episódio. Eu sabia que ia ser muito poderoso. Sabia. Estamos até aqui nos horários, nos últimos minutos. Então, queria uma mensagem final, assim, que o senhor falasse pro público, para quem está nos ouvindo. Enfim, eu tenho muitas pessoas que me acompanham, porque quando eu falo de Deus, eu não tenho conflito de interesse, né? Eu falo que eu estou na minha zona de conforto, de não tenho nenhuma ordenação, então eu posso falar e ninguém me vê, né? Eu recebo muitas pessoas que vêm pedir oração aqui e falam assim, é bom que aqui a gente ora, vai embora, né? A doutora não vai pedir uma oferta, eu já ouvi isso várias vezes. E, ao mesmo tempo, Deus tem usado isso para trazer pessoas que estão feridas de igreja. Eu recebo muitas pessoas que estão desviadas dos caminhos. Ex-pastores, ex-profetas, pessoas missionárias que desistiram da igreja e
teve a capacidade de falar para mim, o monte é minha igreja. Então eu ouço cada coisa e eu vejo que isso é também um ministério das pessoas verem, né, que não importa a classe social, não importa o nível de sabedoria, não importa o diploma. Mas uma coisa me toca muito na sua história, porque você tinha todos os motivos para talvez desistir da igreja. Sim, sim. Então eu vejo assim algum ministério muito forte de o Senhor resgatar essas pessoas que estão feridas, essas Amém. pessoas que talvez por uma ferida desistiu. E a sua história é um recomeço de que o Senhor sempre acreditou no propósito de Deus, independente do cenário. Recomeçou, se humilhou, passou processos, né? E hoje está nesse tempo de colheita. Então, o Senhor é a prova viva de que vale a pena prosseguir, mesmo com muitas pedradas, mesmo tudo parecendo obscuro, a igreja com escândalos. Então, eu queria que o Senhor deixasse essa mensagem, porque o seu testemunho vai alcançar muitas vidas que hoje ainda estão duvidando da igreja de Cristo, que nunca vai morrer, que nunca vai se acabar. Talvez o mundo se acabe, mas a igreja permanece. Né? Então eu vejo o seu testemunho como isso. Né? Eu louvo a Deus, doutora, porque Deus tem te usado como essa ponte. Ontem eu estava fazendo uma visita num local e a pessoa estava me dizendo, ela falou assim, eu conheci a Igreja Pura Fé porque o bispo Bruno veio aqui e veio fazer uma compra, mas ele não se identificou. Uau. Ele ficou aqui comprando tal, ele falou, depois uma funcionária o reconheceu, falou, ele é bispo da Igreja Pura Fé. E ele falou, ele não me falou nada. Eu acho que de vários aspectos que eu posso falar para a gente fechar, número 1, eu vou na mesma batida da questão de Maria, primeiro. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, doutora, quando a gente fala um não para Deus. Será que Maria sabia que a gente já está aqui 2000 anos depois, falando dela e de Jesus nesse podcast? Com certeza não. Você sabia que a nossa decisão, quando a gente fala assim, eu não vou para a igreja mais, você sabia que a nossa decisão ela influencia terceiros? A minha decisão ela pode influenciar alguém para o bem ou para o mal. Imagina se quando o anjo Gabriel foi visitar Maria, ela não tivesse dito, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu costumo dizer que o milagre vem pela disposição que há no nosso coração. E a segunda coisa que eu queria dizer com muito amor, eu não quero que ninguém que está nos assistindo tome essa fala como pesada, mas às vezes a gente se decepciona com pessoas e quem acaba pagando o pato é Deus. Uau. Eu nem sabia que você ia me fazer essa pergunta, nós nem falamos sobre as perguntas antes. Mas na aula que eu estava dando ontem no instituto, eu estava falando para as pessoas, estava contando para eles uma historinha. Falei, gente, vocês sabiam que a igreja era perfeita? Ela deixou de ser perfeita o dia que eu e você entramos nela. Até o dia que a gente chegou, a igreja era perfeita. Quando eu e você chegamos nela, ela deixou de ser perfeita. Igreja tem gente complicada mesmo. Mas nós também somos complicados. E volto a dizer, eu não quero que você está nos assistindo, nos ouvindo, tenha essa como uma palavra dura, mas sabe qual é a questão, doutora? A gente se decepciona. Dentro da igreja mesmo, tem um texto que eu amo de Zacarias, que Zacarias vai dizer assim, que uma pessoa mostra as feridas para outra, e a pessoa pergunta, que feridas são essas? Ela vai falar assim, essas feridas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Meu Deus. Porque o pior da traição é que ela nunca vem do estranho, ela vem do íntimo, né? No Salmo 41:9, Davi fala, o meu amigo íntimo, que comia pão comigo na minha mesa, ele me feriu meu calcanhar. O problema é que a gente se decepciona porque a gente espera muito das pessoas e pouco de Deus. Uau. O problema é que a gente espera das pessoas o que só Deus pode nos dar. Desculpa essa sinceridade, essa franqueza, mas o mundo te decepciona e você não sai dele. Uau. Mas se a igreja te decepcionar, você sai dela. E tem gente que fala assim, e louva a Deus, um monte é uma ponte, um consultório é uma ponte, quando tem alguém de Deus cumprindo um propósito lá, é mais do que um consultório aqui, é um estúdio, um podcast, é um propósito. Mas quando a gente fala assim, eu tô afastado da igreja, mas não tô afastado de Deus.
Esse é o maior fake news de todos os tempos, porque a igreja é o corpo de Cristo. É a Bíblia que diz isso. Como é que eu posso estar longe da igreja e falar que eu estou perto de Deus? Então, é assim que a gente cura e vence a decepção. E uma última coisa que eu quero dizer. O teu maior milagre pode estar no teu maior servir. Para mim, e você testemunhou isso, e eu não falo isso, não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre a graça, mas o meu recomeço passou pelo meu servir. E eu vou dizer servir / ministério. Sabe o que eu entendi, doutora? Ministério é você fazer pelos outros o que você precisava que fizessem por você. Uau. Sabendo que o teu milagre pode estar na vida de alguém, não é interessante? A virada de Jó, quando Deus muda a sorte de Jó, tira Jó do cativeiro, restaura Jó, Jó estava orando, não por ele, pelos outros. Teu milagre pode estar na vida de alguém. Sabe o que é ministério? Ministério é você orar precisando de oração. Você com certeza já viveu isso. Aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou orar por ninguém. Parece que é o dia que mais gente te pede de oração. Você fala, Senhor, não tenho nem para mim. Ministério é orar precisando de oração. Ministério é abraçar precisando de abraço. Ministério é curar precisando de cura. Ministério é levantar precisando de ser levantado. Ministério é abençoar precisando de ser abençoado. Sabendo que quando você faz para alguém, você faz para o próprio Deus. Servir é um ato de amor. Alguém pode até servir sem amar, mas é impossível amar e não servir. Então, volta para a casa do Pai, né? Seja na nossa casa, na Igreja Pura Fé, a gente tem culto lá aos domingos, 10, 18 horas, Rua Traipu, número 50, no Pacaembu, em São Paulo. Você acha também online. Tem o canal no YouTube, Pura Fé TV, tem o @ Igreja Pura Fé no Instagram, nas redes sociais. Mas numa igreja, ainda que não seja perto da tua casa, pode ser. Não procure a igreja mais perto da tua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia. Uau. Foi a igreja mais perto da Bíblia, tá boa. Ainda que você tenha que atravessar. Tem pessoas que vêm no domingo da Pura Fé que vêm de outras cidades, mas vem. Então, a gente só tem que tomar cuidado para não generalizar. Tem igreja ruim, mas tem igreja muito boa também. E o Senhor está te esperando numa delas. Glória a Deus. Pastor, eu queria te agradecer, sim, imensamente, né, pelo seu tempo, que eu sei que a agenda é apertada, né, pela sua exclusividade de estar aqui, é uma honra, né, e eu quero também fazer uma oração aqui, uma oração profética, porque eu tenho certeza que o tempo de colheita chegou. Amém. E vai ser grandioso. E da mesma forma que o Senhor está nos honrando aqui, Deus vai honrar muito Amém. mais, vai multiplicar. Né? Deus tem mostrado assim pessoas que eu não tenho influência alguma de falar, mas chamar essa pessoa, mas nunca que ele vai ver meu direct. E a pessoa responde no mesmo minuto. E assim, de 5 milhões de seguidores, eu falo, meu Deus, o que é isso? E o Senhor realmente, ele falou que mesmo vai sentar pessoas aqui que vão estar quebradas, talvez até querendo desistir, mas Deus vai fazer algo novo, pela proposta, o propósito desse lugar. Amém. Né, de levar a palavra e que as pessoas sejam renovadas aqui, e que o Senhor seja ainda mais ativado. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, te louvar por esse momento, te louvar Sim, Pai. por cada testemunho, Senhor, que o teu ungido, o pastor Marquinhos, Senhor, contou, compartilhou, Pai, de dores, de lutas, mas que levou ele nesse tempo de colheita, de restauração, de dupla honra, de exaltação. Pai, eu declaro que assim como ele chegou aqui, Pai, como primícia de trazer esse livro que é do teu coração, Pai, ele vai ser multiplicado, frutificado em cada vida, as casas, testemunhos de milagre. Senhor, eleva, Pai, essa família num tempo de honra, de restituição de tudo que eles choraram, de cada lágrima derramada no oculto, no profundo, no escondido, Pai, de processo que só o Senhor conhece, mas que esse tempo de virada já chegou, esse tempo de honra já chegou, Pai, o novo cântico, novo tempo, Pai, o Salmo 126, aquilo que ele semeou, com lágrima, com sangue, com luta, com injustiça, Senhor, com tantas questões, mas que agora chegou, que ele vai te louvar, se alegrar dos teus feitos, das tuas proezas, de forma multiplicada, com alegria, ele vai te louvar, Pai, de tudo que o Senhor tem para fazer e já liberou nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
E aqui é um mimo especial para ficar marcado e selado. Que caixa linda. Esse momento, né? Eu falo que tudo é muito intencional e muito pensado, né? Desde o coffee, a recepção, o momento, né, da foto ali, mas para cada entrevistado saiba que é um convite de Deus esse lugar, não é o convite da doutora Alana. Amém. É o próprio Deus honrando, né, trazendo um novo nível, né? E eu tenho certeza que esse episódio aqui vai voar. Amém. Porque foi muito poderoso, muito poderoso. Eu contive as lágrimas aqui, né? Porque o Senhor falou muito comigo através da sua vida hoje. Amém. Fui muito edificada e que Obrigado, doutora. Que possa caixa linda. desfrutar. Obrigado. Meu Deus. Deixa eu só falar aqui para o público, nós temos um patrocínio, né, de uma grande empresa, que é a Sigvares Group, que está comigo já há alguns anos. Né? Quer mostrar, doutora? E a gente tem presenteado os nossos entrevistados com algo que não só vai melhorar a qualidade de vida, mas vai gerar mais saúde. Você sabe que quando ela veio com uma meia, né, que esse era o tamanho ideal para o Senhor, mas tinha uma outra meia que tinha um avião assim. E quando eu vi, era uma meia anti-trombo para viagem de avião. E eu olhei, eu falei, meu Deus, é profético demais. Esse homem vai voar tanto, vai pregar Amém. tanto para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ele precisa dessa meia mesmo. Amém. É de Deus puro. E eu falei, meu Deus, e tem um aviãozinho na caixa assim. Mas eu escolhi essa porque é exatamente esse tamanho que vai ficar perfeito no Senhor. Que é preta, maravilhosa. Eu vou testemunhar para você compressão. essas viagens de avião. Em nome de Jesus. E aí posta a fotinho lá com a meia da nossa Sigvares. Obrigada pelo patrocínio, pela parceria, que é uma parceria de sucesso e que a gente tem, né, trazido esse mimo, essa honra aos nossos entrevistados que estão aqui. Lindo. Então, ó, vai Vou usar. usar muito. Tiver pregando, a circulação vai estar em dia. Obrigado, pessoal da Sigvares. Vou usar muito. Obrigado. E vou querer autógrafo nos livros. Então, muito obrigada. Compartilha, curte, comenta, se inscreva e até o próximo episódio para edificar a nossa fé, porque olha, Deus tem feito grandes coisas nesse programa. Deus te abençoe.